Oi, gente, voltei para a segunda parte. Agradecer quem assistiu o primeiro vídeo, a parte 1, Racismo Existe, até o final e que está aqui para assistir a segunda parte. Eu dividi o vídeo em dois porque eu achei que o debate é muito sério, né? A minha intenção também é uma intenção de realmente trazer um pouco mais de informação, um pouco mais de diálogo, né? Trazer contribuições para o debate sobre o racismo, pensando a nossa vida enquanto pessoas negras inseridas e viventes numa sociedade chamada Brasil, né? Então, a ideia realmente é dialogar para todas as pessoas que interessadas, pessoas brancas, não brancas, indígenas, pessoas interessadas no tema do racismo, para que a gente possa construir de verdade uma sociedade um pouco mais igualitária e justa, porque nós estamos em 2019 tendo um grande retrocesso social, retrocesso enquanto país, né, na escala, por exemplo, da humanidade, né, vamos dizer assim. Mas antes de começar o vídeo, né, agradecer as pessoas que estiveram no vídeo anterior, pedir o like, o sininho, estou na meta dos 1000 inscritos, comentem, né, agradecer os comentários do vídeo Racismo Existe, parte 1. Então, muito obrigada pelas pessoas que comentaram, tentei responder todo mundo. Coloco aqui na descrição as informações, bibliografias e fontes, né, utilizadas para a construção desse vídeo. Por favor, me sigam nas redes sociais, se inscrevam nesse canal, estou nessa meta. Dia 21 de setembro eu vou dar o curso África e Diáspora, Caminhos Pluriversais no OLAB. A inscrição também está no link, né? Tinham poucas vagas, espero que ainda dê tempo. E quem tiver interesse de palestras, oficinas, cursos, também tem o contato na descrição do vídeo, né? E a gente pode conversar sobre a viabilização da minha ida até a sua cidade para alguma formação sobre África, diáspora, filosofia, cultura, sociedade, artes, enfim, nesses temas, né? Então, vamos à vinheta para a segunda parte do vídeo Racismo Existe? Sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. E oi, gente, então rapidamente no vídeo anterior, que o link vai estar aqui, né, em cima, e também no final desse vídeo, para quem quiser assistir até o final e depois ver o primeiro. Um apanhado básico, eu tentei localizar, né, o racismo, né, diferenciar raça e racismo, né. Entendemos que raça é um conceito sociopolítico e o racismo é a estrutura, né, de poder que é baseada num grupo cultural fenotípico, né, que é branco, que é anglo-europeu, né? Então esse grupo a gente chama de Ocidente, e esse Ocidente a gente diz que tem uma supremacia, né? E o que seria essa supremacia? A gente está falando dos grandes poderes que regem a dinâmica do Ocidente. Que grandes poderes são esses, Asa? Né? A gente está falando do poder bélico, né, essas grandes instituições, né, que comandam esse poder bélico, né, então, que é bélico, que é tecnológico, né, esse poder que é político, quem decide politicamente, né, as relações da humanidade no Ocidente, por exemplo, né, também a supremacia que cuida desse poder, quem é que tem dinheiro, né? E eu tô falando de dinheiro mesmo, assim, dinheiro, né? Milhões, né? Nessa roda capitalista, né? Quem é que detém esse poder? Enfim, então a gente tá falando desse Ocidente, que é anglo-europeu, dessa supremacia, e a gente está dizendo que o racismo é uma estrutura que existe de alguma forma, né? Para manter esse grupo que é culturalmente identificado, que é fenotipicamente identificado, que é economicamente identificado, politicamente identificado e territorialmente identificado, mantê-lo acima, né, controlador de todos os demais, por exemplo, né? E aí,
Por que eu estou falando disso tudo? Porque eu quero pensar esse fenômeno do racismo num território como o nosso, do Brasil, em que o mapa da violência diz por si só, né, estamos sofrendo um genocídio, né, e também para pensar o Brasil também com foco nos indígenas, né, que, como eu já falei aqui, já também estão sofrendo, né, um genocídio latente, visível, né? E aí eu queria começar essa segunda parte nos perguntando por que o racismo ele existe, né? Por que precisa desse racismo, né? Por que o mundo ele é baseado nessa estrutura de poder racista, né? E aí a gente precisa fazer um retorno histórico, né? E entender como é que esse ocidente anglo-europeu, né, primeiramente europeu, porque Estados Unidos ele é uma invenção pós-colonização, né? Então como é que esse ocidente ele se relaciona, tá, com os outros povos não ocidentais. E aí, se a gente for buscar a história, tá, desde o encontro dos romanos, né, o surgimento dos gregos, o encontro dos romanos com os outros povos, até, por exemplo, passando pelas cruzadas, né, passando pelo século XIX, né, os processos de entrada e colonização do continente africano, passando pelo século XX com as guerras, né, as várias guerras do século XX, passando pelo processo de tecnologia, o desenvolvimento de armamento, a gente vai perceber que é se relacionar no mundo a partir de uma estrutura que é baseada em roubo, em morte, em destruição e em assimilação e embranquecimento. Mas isso, tipo, não sou eu, Asa, que estou falando, antes das pessoas começarem a se descabelar dizendo que eu estou fazendo racismo reverso. E aí, por que, né, roubar? Né? A gente pode remontar a história e vai ver o grande roubo histórico que os europeus, por exemplo, fizeram no continente africano e também em outras partes do mundo, né? Com os astecas, os maias, os incas, as civilizações pré-colombianas aqui da América, né? A gente não pode esquecer de várias obras de arte africanas que se encontram no Museu do Louvre, se encontram no Museu de Londres também, né? O British Museum, eu acho, né? Que são obras que de alguma forma foram expoliadas do continente africano nesse processo de invasão aos outros territórios. Então o roubo a gente entende dessa forma. O matar, né? Vamos falar do genocídio indígena? Vamos falar da chegada dos europeus na América, né? Tem uma afro-colombiana, né, pensadora estudiosa, que vai fazer um levantamento do censo, né? Eu vou botar aqui na descrição a referência, e ela, Uribe, tá? Antes tem que falar o nome dela, né? Uribe, que vai mostrar que em 1500, segundo o próprio censo espanhol, tá, da época, então vamos pegar o censo dos europeus, e estavam dizendo que em 1500 haviam mais ou menos uma estimativa de 90 milhões de indígenas no território da América, tá? Então isso é um dado real, factual, histórico de 1500. E vai mostrar que em 1550 essa população havia sido reduzida a 10 milhões na América. Assim, eu não conheço nenhum outro nome, né, senão genocídio, ao massacre, ao extermínio, né, à destruição, né, de civilizações, de nações pré-colombianas na América no interim de 50 anos, né? Então é bem factual o que eu estou dizendo. Então não leve isso pro coração achando que eu estou falando, né, de você, pessoa branca. Talvez eu esteja falando do teu bisavô, trisavô, quadrisavô ancestral, né, que possa ter feito isso, mas não é necessariamente você que está vivendo no século XXI, pelo amor de Deus, não é mesmo? E por quê? Então eu falei aqui do roubo, mostrei um exemplo de roubo, mostrei um exemplo de morte, vou falar de um exemplo de destruição. Quando Napoleão, os europeus em geral, né, mas sobretudo Napoleão, vai entrar no continente africano, por exemplo, Egito, ele vai fazer mirar os seus canhões para o nariz e boca das esfinges, por exemplo, a fim de destruir, né, aqueles traços fenotípicos negroides, por exemplo, daquelas estátuas, né? Ou a gente pode falar das várias destruições de templos, casas, obras de arte que
a gente sabe que o Ocidente faz isso ao longo da sua história, né? Eu não preciso só falar do continente africano em si, né? Eu posso falar da destruição, por exemplo, vinda das múltiplas guerras que ele fomentou ao redor do planeta, por exemplo. Mas o que me interessa falar aqui é da assimilação, né? Que é a principal arma utilizada pela estrutura de racismo aqui no território brasileiro, né? Ela vem para um processo de assimilação embranquecida e o apagamento, que, como eu já tinha falado anteriormente nos vídeos anteriores de educação pluriversal e da primeira parte do racismo existe, que é o conceito de epistemicídio da Sueli Carneiro. O que é importante pensar nisso? É que a gente precisa começar a entender, a buscar uma pluriperspectiva, tá? Nós quem? Nós, pessoas que vivemos no Ocidente, pessoas brancas, não brancas, indígenas, todos nós precisamos começar a pensar pluriperspectivas em busca de uma igualdade melhor, assim, um maior equilíbrio, tá? Dentro da nossa sociedade, porque está muito difícil viver numa sociedade em que as pessoas negras, elas não são vistas, elas estão debaixo da ponte, elas estão em situações precárias e elas estão sendo exterminadas a olhos vistos, né? E ninguém consegue realmente mudar. Na verdade, antes de mudar, a gente não consegue pluralizar o debate, né? A gente não consegue debater sobre algo tão sério que está acontecendo e que é estruturado pelo racismo aqui na sociedade brasileira. Mas antes de discutir o Brasil em si, eu quero continuar falando sobre essa questão do Ocidente e a sua relação com o mundo, porque quando a gente vai pensar em século XXI e essa expansão a Malia com uma flautinha quando a gente vai pensar o século XXI com essa expansão tecnológica e espacial, eu fico muito angustiada, né, para tentar entender como é que vai ser a relação, né, desse Ocidente tecnológico quando ele começar a efetivamente ocupar os espaços no universo, né? Qual vai ser a relação, por exemplo, se a gente em algum momento tiver uma base na Lua, ou se a gente tiver uma base em qualquer outro planeta desse universo? Como é que vai ser a nossa relação com esses espaços? Será que ela vai ser calcada em roubo, morte e destruição? Né? Eu me pergunto em relação a isso, né? E uma outra pergunta que eu acho importante a se pensar quando se fala do processo de racismo é o que vai acontecer quando esse sistema de supremacia, de poder, de tecnologia, de dinheiro, de política, ele perceber que nós, o outro, né, nós que não fazemos parte desse sistema de poder, que nós somos desnecessários, porque as máquinas vão fazer o serviço que as pessoas não brancas fazem, né? Então, quando as máquinas estiverem em todos os caixas de supermercado, quando as máquinas estiverem apertando todos os botões, digitando todas as teclas, né, varrendo todas as ruas, limpando tudo, o que vai ser dessas pessoas que estão sobrevivendo nesses trabalhos ditos subalternos, por exemplo, né? Então, eu penso muito sobre essa dimensão também, e eu gostaria de saber se você também pensa nesse tipo de coisa, se você acha que isso é uma teoria da conspiração, se você acha que a Asa está completamente maluca, deixa seu comentário aqui, mas antes dê o seu like também. Pensar aqui nesse vídeo qual é o perigo, né, desse racismo para as pessoas, né? E aí eu tô pensando pessoas brancas e não brancas, né? As pessoas que vivem na sociedade brasileira, né? Então, qual é o perigo, né? Eu acho que, primeiramente, para as pessoas negras, né, que é esse recorte que eu estou fazendo aqui dessa temática, né, eu estou fazendo o recorte racial dos negros localizados no Brasil. Eu acho que para as pessoas negras discutir o racismo é essencial, porque nós somos o alvo, né? E aí eu estou falando do alvo não apenas do racismo dentro da sua estrutura, mas sobretudo o alvo do genocídio e dos seus múltiplos tentáculos, né, que se manifestam nessas violências físicas, epistêmicas, mentais, psicológicas, territoriais,
né, essas violências de gênero, essas violências de classe, enfim, eu já falei isso também em vídeos anteriores. Então, para as pessoas negras é importante discutir seriamente, né, e aí é importante isso, porque eu não estou aqui para trazer, tacar fogo, né, eu estou, na verdade, aqui tentando chamar para um diálogo sério, objetivo e lúcido sobre essa questão que é muito factual e que está dizimando pessoas. Ô Marlon, a banguela aqui. E para as pessoas não negras, né, que vivem na sociedade brasileira, estar nesse debate é porque você, enquanto sujeito privilegiado dentro dessa estrutura, né, que privilegia as pessoas brancas, você também é responsável pelo equilíbrio social. E esse debate também ele é necessário para as pessoas brancas ou pessoas não negras, né? Porque a gente vive numa sociedade em que essas pessoas estão inseridas, né? Somos uma sociedade plural, né? E que pessoas brancas e específicas localizadas no Brasil, elas têm a responsabilidade social de serem também agentes para acabar, para eliminar esse processo de racismo. E quando eu falo em se responsabilizar e ser agente, eu não estou dizendo que você tem que sair correndo e se engajar numa luta do movimento negro. Eu estou dizendo que você consegue estar, pessoa branca, né, consegue estar em espaços de pessoas brancas e que o racismo ele acontece de forma explícita e que a gente não consegue, enquanto pessoa negra, pautar essa questão. Então, vou dar um exemplo muito simples assim, né? O racismo que se manifesta no café da manhã da família doriana brasileira tradicional, né? Quem é que vai pautar aquele racismo básico proferido assim, ó, junto com o suco matinal? A empregada? Não é. Então, também é de responsabilidade das pessoas brancas como um todo, que estão interessadas numa sociedade brasileira mais justa, debater entre si, pessoas brancas, os seus privilégios e o racismo que se desdobra ali, ó, no seu cotidiano. Isso é muito importante para a luta. E enquanto isso, as pessoas negras, elas conseguem, né, se preocupar com coisas um pouquinho mais importantes, que é, por exemplo, sobreviver ao genocídio, né? Então, a gente precisa que esse debate ele seja pluralizado para que todo mundo participe e se engaje e a gente consiga mudar esse quadro, que está muito difícil, né? Então, é isso. E aí, para terminar, né, essa reflexão sobre se o racismo existe, parte 2, eu me pergunto muito, assim, o que está acontecendo com a humanidade, né, em geral, mas aqui no Brasil em específico, o que está acontecendo com a nossa sociedade, né, que a gente não se solidariza de nenhuma forma com a violência que está acontecendo com a população indígena e negra atualmente no Brasil, né? E aí eu fiquei pensando num fenômeno. Esse fenômeno do mendigo gato, né? O que é o mendigo gato? Ele é uma pessoa, um homem branco, né? Que ele entra nessa escala do Leonardo DiCaprio de humanidade, que a sociedade brasileira ali olha para ele, identifica alguém que não deveria estar ali e que age sobre essa pessoa, né? Então, tira ela da rua, dá tratamento anti-crack, banho de loja, conserta os dentes, dá uma máquina para ela trabalhar, né? Leva na televisão e chama de gato, né? E o que acontece com a gente, espectador, sociedade brasileira? A gente naturaliza esse fato e entende que o mendigo gato, ou seja, o mendigo branco, ele é possível de solidariedade. E os mendigos reais, as pessoas que estão ali na subalternidade, as pessoas que estão ali sem casa, sem comida, completamente vulneráveis na sociedade, essas pessoas, por não se assemelharem a esse mendigo gato, elas não merecem solidariedade, né? Então eu não sei na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro, ultimamente, eu tenho visto um aumento crescente de pessoas da população de rua, né? O que está acontecendo? E eu nem vou entrar, né, na pauta da medialização do genocídio explícito que está acontecendo atualmente no Rio de Janeiro com o governo atual, em que você tem um festejo à morte de homens negros, né, atualmente pelas forças do Estado, por exemplo.
Enfim, né? Eu espero que esse vídeo também não fique muito grande. A ideia não é ser um vídeo sério que você saia daqui afro-surtado, pelo amor de Deus, não afro-surte. E se por acaso assim você entrar naquele estado mesmo de raiva, de morte aos brancos, essas coisas todas, entenda que a gente vive numa sociedade que não é unilateral e que essa sociedade ela não vai ser possível, né? E não é bom, né, que a gente viva numa sociedade unilateral, isso não faz sentido, né? E que para você, na verdade, utilizar essa raiva, essa energia, né, que você tem quando entende, né, o processo do racismo, quando entende o roubo histórico, né, as violências que a gente, enquanto população negra, sofre. Então, para você pegar essa energia e canalizar de forma criativa e organizada, né? Essa é a minha sugestão, né, para você, que assim como eu, assim como todas as pessoas negras no Ocidente, sofrem quando ficam lúcidas do processo do racismo e o quanto isso é doloroso, o quanto isso é difícil e o quanto isso causa, sim, uma raiva, né? Uma raiva histórica contra a supremacia. E é contra a supremacia, não é contra o seu João da padaria. Então, a minha sugestão é que nesse momento de afrosurto, que você se organize com pessoas que também estão interessadas em mudar a sociedade. E vai, não sei, entregar um sopão na rua, dar um agasalho e conversar com algum idoso, né? Visitar asilos, abrigos, fazer alguma coisa social, dar uma aula para crianças, né? Aqueles minutinhos que você para, aquela horinha ali que você para, você faz uma grande contribuição para os seus, né? E você realmente está agindo de maneira direta na luta antigenocida, porque por mais que eu adore dar pinta no Insta, por mais que eu adore subir hashtag e fazer textão, essa é a parte mais desmobilizadora da ação efetiva de luta contra o racismo, né? E a gente está precisando ser um pouco mais lúcidos diante disso, principalmente nesse cenário de genocídio. Então, era isso que eu queria conversar com vocês, né? Eu espero realmente ter sido o mais explícita possível, que as contribuições que eu trouxe sejam contribuições interessantes para o debate, né? E que a gente possa conversar melhor, que a gente possa expandir o conhecimento e ter uma luta mais sincera de mudança real desse Brasil que está muito difícil de viver, né? Então é isso, me sigam nas redes, comentem, a descrição vai estar no vídeo. Muito obrigada, Oyationan, até quinta-feira. Tchau.